Boa tarde. No programa de hoje vamos trazer informações importantes para garantir qualidade de vida através dos alimentos. De que forma as plantas medicinais podem ser aliadas na prevenção e tratamento de doenças como o câncer, problemas cardiovasculares e o diabetes. Quais são os alimentos considerados essenciais ao organismo e de que maneira devem ser manipulados? Qual o risco de consumir esses alimentos de forma exagerada? O perigo no uso de agrotóxicos nas plantações. Para o bate-papo deste sábado, recebemos aqui no estúdio o médico e pesquisador Celerino Carriconde. Doutor Celerino, muito obrigado por participar do Ponto de Vista e uma boa tarde. Pois é importante a sua presença porque esse assunto é muito importante. A alimentação com qualidade, eu acho que faz parte hoje em dia da nossa rotina e precisa ser inserida na população. Antes da gente começar o programa propriamente dito, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco à população qual é a sua formação. O senhor é médico, pesquisador, mas como nasceu isso tudo? Bom, eu me formei em 1967 em Curitiba, fiz 6 anos de medicina, né? E aí, infelizmente, por questões políticas, fui obrigado a sair do país e a primeira experiência minha foi no Chile. No Chile, eu ia fazer saúde pública. E aí, os professores que eu tinha lá me aconselharam a fazer primeiro uns 4, 5 anos de clínica, para ter massa crítica, para poder fazer o trabalho de prevenção com uma visão como é que é o processo se dá da doença. E aí foi que eu comecei a trabalhar no Chile, na fábrica de área social, nos bairros populares, né? E nas patologias de atenção primária e saúde. E aí, infelizmente, houve o golpe militar no Chile, fui obrigado a deixar o Chile e fui para o Panamá. E no Panamá, fui trabalhar com os índios na montanha. Lá, ninguém médico queria trabalhar com os índios, né? Eu fui com uma questão bastante missionária, ajudar a população mais pobre. E lá, minha surpresa, a primeira paciente minha com uma ferida operatória, quase gangrenando, de uma cesariana, uma senhora índia, e foi minha primeira paciente de chegar lá. E esse índio, o marido dela tinha 5 mulheres, 25 filhos. Nossa. E um antibiótico valia, cada cápsula valia um balboa. Um balboa era $1. Você imagina $1 para quem não ganhava 2 por dia. Ia ter que gastar $8 por dia. Aí, então eu lembrei, quando eu estudava medicina, que o mel de abelha tem ação bactericida e bacterostática. Pedi para trazer da mata o mel de abelha e comecei a fazer curativos. 2 curativos diários. E no final de uma semana, estava fechadinha a ferida, sem nenhuma infecção. Aí começou a me motivar a aprender com os índios aquelas plantas. Começaram a me ensinar a planta. Porque viram que eu fui lá humilde aprender com eles, começaram aquela troca. Aí, infelizmente, fui obrigado a deixar o Panamá, fui para o Canadá. Isso foi em 73 que eu fui para o Canadá. E aí houve a reunião de Alma Ata. Na reunião de Alma Ata foi colocada a proposta uma proposta de saúde para todos até o ano 2000. E uma das estratégias era usar planta medicinal. China usava planta medicinal, até hoje usa. A Índia usava planta medicinal, sim. Vietnã, África, todinho. Por que não os países da América Latina? Apesar que aqui também o povo já usava, os indígenas já usavam plantas medicinais. Então eu comecei a me interessar mais, comecei a estudar, a ler e a aprofundar. E quando eu vim com a Anistia em 79, já vim com o objetivo de trabalhar com o Dom Helder aqui na Pastoral, para aprender planta com as pessoas e promover a autoestima das pessoas. Porque a pior doença, Carlos, é a baixa autoestima. Quando você está lá embaixo, que você é uma mulher feia, pobre, preta, é a pior coisa do mundo, né? Aí um montão de doença vem, doenças psicossomáticas. Então, quando você vai ao povo, humildemente, resgatar o saber fazer, você resgata a autoestima das pessoas. Você empodera pessoas, você sente com poder e essa pessoa começa a melhorar a sua história geral. Então, o meu trabalho com planta foi um trabalho não só pela ação terapêutica, mas ação política e pedagógica com o povo, como diz Paulo Freire, né? De promover a pessoas a sujeito de um processo que passa pelo seu corpo e que ele passa a ter o controle sobre ele, usando aquilo que ele sabe, que ele conhece, que é a planta medicinal. Pois é, e aí, essa relação da planta e o homem, os especialistas estudaram, como o senhor, e descobriram que cura doenças, que previne doenças, que traz uma alimentação mais saudável. E para a gente entrar nesse assunto, eu estou com uma reportagem que foi feita em São Paulo e eu gostaria de exibir para o telespectador conhecer um pouco do assunto que a gente vai tratar agora. Pode soltar a reportagem. A experiência dos mais velhos geralmente serve de lição para muitos de nós, como o uso de chás e de ervas. Este fisioterapeuta diz que as plantas podem ser usadas na prevenção de doenças, na recuperação de pessoas com problemas e também para aumentar a qualidade de vida. Onde menos se imagina, podem estar os maiores e melhores segredos do bem-estar.
A fisioterapia usada com responsabilidade, ela pode melhorar a qualidade de vida das pessoas em todos os sintomas, pode tratar da saúde das pessoas, só ter cuidado para não pegar as ervas em qualquer lugar. Tem que ser erva com procedência, com farmacêutico responsável. Mas é muito importante a orientação adequada de um profissional. É possível, inclusive, controlar o nível de hormônios dos homens e das mulheres na meia-idade. Veja algumas dicas para as mulheres. O inhame, que é uma batata, é muito importante a mulher, na reposição hormonal, comer bastante inhame. Tá? Isso é muito importante, o inhame. O inhame pode ser feito com carne, pode ser refogado, pode ser feito purê também. A linhaça, além de ser ótimo para o intestino também, ajuda também na reposição hormonal, a linhaça. Nós estamos aqui também com gergelim preto. Também que é excelente também usar uma colher, 2 vezes por dia, uma colherinha de café, pode ser na vitamina, no suco batido, tá? A soja é um alimento extraordinário. A soja, além de ajudar na reposição hormonal, é ótimo para a pele, é um grande alimento, muito rico em proteína. Chás também podem ajudar as mulheres na reposição hormonal. A simicifuga é uma erva, você pode pegar um punhadinho assim, ó, da simicifuga, põe aqui, simicifuga, 7 sangrias, um punhadinho de 7 sangrias, sempre um punhadinho pequeno, tá, de 7 sangrias, põe aqui, alcaçuz, isso aqui é a amora, folha desidratada, um punhadinho de folha de amora, a salsa parrilha, que além de ser excelente para a reposição hormonal, é ótimo também como depurativo do sangue, para reumatismo, para artrite, artrose, para espinhas, é excelente também isso, um punhadinho. Aí você pega e põe aqui, ó, água fervente, 1 litro de água fervente, ó. Para fazer o chá não deve usar a vasilha de alumínio, sempre de louça para não oxidar. Os homens também podem se beneficiar da reposição hormonal com base em ervas e plantas, principalmente aqueles que já sentem alguns sintomas da andropausa, como muito calor nas pernas, ansiedade, depressão, irritabilidade e até perda de apetite sexual. Então você pode pegar uma colher de sopa rasa para fazer uma pasta. Uma colher de sopa rasa da Miana, põe aqui. Uma colher de sopa rasa de marapuama. Uma colher de sopa rasa de nó de cachorro, o nome é esse mesmo, tá? Uma colher rasa de maca. E nós temos aqui, ó, a catuaba, que é a conhecida catuaba. Depois de misturar bem, coloca-se 250 mililitros de mel de boa qualidade. Homens com mais de 40 anos podem tomar uma colher de sopa 2 vezes por dia. O resultado é garantido, segundo o especialista. Pois é, a gente viu aí algumas dicas e aí o doutor Celerino tem muito mais para falar para a gente. Mas o que vem na minha cabeça logo assim, tem como a gente se alimentar bem com a própria natureza, tem como a gente se prevenir de doenças com a natureza, doutor Celerino. Eu vi na reportagem, venho acompanhando o seu trabalho e eu queria que você passasse para as pessoas o seguinte, é importante mesmo procurar um especialista, é o primeiro passo para quem quer mudar o hábito alimentar, é isso? Isso aí. Não dá para fazer assim, a bel prazer, tem que ter uma orientação. Nós não curamos ninguém, mas só educamos as pessoas, a elas vão se curar, seguindo a orientação que a gente vai dar, porque a gente tem conhecimento. Né? Agora, uma coisa da planta medicinal, por que chama de suplemento alimentar? Porque agora começou a planta a ressurgir, passou um ano, 50 anos, planta era considerada coisa de pobre, obscurantismo e tudo mais. E que não resolvia nada. E não resolvia nada. Né? Hoje, por que acontece isso? Porque, infelizmente, a produção dos alimentos, à base de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, extensivamente, milhares de hectares de terra, e também muito uso de insumos, esses alimentos não têm nutrientes. Tu pega um tomate de japonês, feito com caça química, pega um tomate orgânico, de fundo de quintal, pega uma manga de São Francisco, pega uma manga do cemitério. Qual que tem gosto? Do cemitério. Do cemitério. Mas é cebosa, diz o povo. Mas ele está cheio de nutrientes. Pega em cima de uma fossa um jambo, o jambo doce, rico em pectina. Tudo se transforma na natureza. Aquele estômago tem cheio de sais minerais que vai alimentar a planta e vai estar. Usar uma planta somente de nitrogênio, fósforo e potássio vai doença carencial. Hoje há mais malnutrição do que desnutrição. Então, aí entra a planta como suplemento alimentar. Porque para cultivar a planta, ela é nativa. Tu não pode usar nada químico, tem que ser tudo natural.
desde o adubo que você usa, a terra que você usa. Então, essa planta é riquíssima em nutrientes. Por exemplo, não é a realidade, né, doutor Celerino? Assim, pelo que eu entendo, nos supermercados, nos mercados que a gente faz a feira no dia a dia, e na produção industrial que a coisa vai acontecendo, a população crescendo da forma como está, 7 bilhões de pessoas, enfim, uma estimativa de bilhões e bilhões de seres humanos. Como a indústria vai alimentar, como é que os governos, como é que a sociedade vai se alimentar numa produção rápida se não usar alguma substância que faça crescer aquele alimento de forma rápida? Mas aí tem o perigo. Cuba, havia o bloqueio econômico. Começaram a faltar alimento em Cuba, começaram a produzir hidropônico. O que aconteceu? Começou a doença carencial. Aí acabaram com o hidropônico. Porque o hidropônico só tem magnésio. Cresce aquela folha bonita, mas não tem nutriente nenhum. É como outro alimento. Então, se quer melhorar a saúde da população, a qualidade de vida melhor, gastando menos e tendo mais saúde, tu tem que investir na produção orgânica. Hoje, a produção dos orgânicos não é mais moda. Hoje é tendência de mercado mundial. A minha filha mora em Vancouver. Quando eu chego lá, tudo é abaixo do orgânico. Até transorgânica. Digo, que história é assim, transorgânica? A camisinha vem do Acre, é seringueira natural, não é sintética. É uma tendência mundial. É uma tendência mundial. Então não é porque hoje, as doenças que vêm hoje, que gastam bilhões com a doença, esse complexo médico teledroguista, depois do petromilitar, é o maior complexo que existe, que dá mais lucro. Mas produz nos estados, o Brasil pode gastar trilhões em saúde, não vai ter saúde do povo. Enquanto não melhorar a maneira de pessoa se alimentar, a segurança alimentar. Por que hoje a política pública é segurança alimentar no Brasil? Por que no mundo inteiro a segurança é fundamental? Porque hoje o que está provocando mais doença é a obesidade. É a obesidade, é o problema do coração, é o problema de diabetes, é a artrose. E aí vem as consequências. Quanto você gasta nisso? É muito mais barato prevenir do que tratar uma doença, então né? Tem que mudar a maneira de produção. Eu te contei o negócio do fast food e do slow food, né? Sim. Hoje é um movimento mundial de slow food, que a tendência é voltar a comer como antigamente os alimentos eram produzidos, organicamente, com mais nutrientes, produzindo mais saúde do que as porcarias que estão produzindo aí. Né? Pois é. Ou o frango, por exemplo, que se fala tanto que se usa hormônio no frango e as pessoas estão engordando, comendo, achando que... Porque o frango é indicado que é carne branca, o peito do frango, mas com hormônio... Não, pior que não é hormônio. Quando o Fleming descobriu o antibiótico em 1920, começaram, 5 anos depois, descobriram que se você dá antibiótico para os frangos, eles crescem rapidamente. E começaram a alimentar frango, boi, vaca, porco, tudo com bicho. Sim. O que está acontecendo? Criou-se superbactérias. E aí, então, os antibióticos perderam a ação hoje em dia. As pessoas estão morrendo de superbactérias. Um município dos Estados Unidos, com 5 mil habitantes, morreram 12 pessoas com superbactérias. Por quê? Comer galinha de granja. Nos Estados Unidos é proibido hoje usar no pós-operatório galinha de granja. Porque sabe que vai ser uma infecção na certa. Porque a grande infecção hospitalar, por quê? Não é por causa que a bactéria. A bactéria sempre existiu. Uhum. O que acontece é que o corpo está fragilizado pela alimentação e aí a bactéria criou mais potência e começa a provocar doença. Doutor Celerino, para a gente encerrar esse primeiro bloco, claro que no segundo bloco você vai saber detalhes de como curar doenças através das plantas, você vai saber detalhes de como preparar o seu cardápio em casa, como procurar um especialista como ele, mas eu queria saber antes o seguinte, uma dica. Como a gente deve fazer uma feira em casa para ter uma melhor qualidade nos alimentos? O que é que você indicaria, assim, de uma forma rápida e do dia a dia da dona de casa? Primeiro, usar o sal, ser tirado do sal. Alimentos com sal tem que ser, porque leva ao problema de hipertensão arterial, uma doença séria. Segundo, o açúcar branco, nem pensar. O açúcar mascavo é o mel de abelha, o mel promove muito mais saúde. Terceiro, os óleos, não usar esses óleos saturados que estão aí, usar óleos, por exemplo, o óleo de oliva, baixa colesterol. Uma colher de óleo de oliva, você baixa colesterol. Usar óleo de gergelim, que apresentou ali. Usar outra coisa, tirar as carnes vermelhas. Passar a comprar mais carne branca, peixe, que não seja também de ração, né? Que hoje em dia o peixe tudo é criado... O melhor peixe é do mar, porque tem mais ômega 3 e combate os radicais livres, né? É antioxidante. Outra coisa fundamental, aumentar o consumo de verduras e fibras. Nós comemos muita coisa, tudo que é industrializado é refinado. E sem fibra, o que acontece? Vem a prisão de ventre. E prisão de ventre vai dar diverticulite e depois o câncer de intestino, que é altíssimo nos países mais urbanizados. Então, a primeira dica foi dada. Vamos fazer o seguinte, tem muita coisa que eu quero lhe perguntar. O público aqui, durante a semana, também fez perguntas, mas a gente deixa para o segundo bloco. Vamos fazer isso? Perfeito. Então, daqui a pouco eu volto com esse papo maravilhoso aqui com o médico Celerino Carriconde. É só um instante.